Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí, em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Abra tua Bíblia aí no Lucas, capítulo 24. Nós vamos falar sobre algo muito importante, que faz parte do nosso dia a dia, né? Pensa que não? A Bíblia em si, né, ela é tão maravilhosa, irmão Marcos, irmãos, que ela teve alguém aí que, infelizmente, uma palavra infeliz, disse que tem que atualizar a Bíblia, né? Esse é um infeliz que falou isso, né? Uma pessoa que esqueceu de um detalhe muito importante, irmãos. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Quando se lê a Bíblia de forma humana e intelectualmente humano, é claro que as pessoas não vão conseguir entender o conteúdo dela, porque ela é um livro de revelação, né? Revelação. Vamos lá? Não vamos ler muito versículo que hoje, então os irmãos mantenham sentados, né? Eu, na verdade, não sou daquele estilo que tem que levantar, não. Pode ficar sentado, a gente pode ler a Bíblia com muita calma. O importante é ler a Bíblia, né? Sentado, em pé, deitado. Você não pode ler a Bíblia dormindo, né, irmão? Não vai ler a Bíblia, né? Vamos lá. Versículo 13. No versículo 13, e vamos ler até o 32. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhe perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo de Jesus, voltando dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão que as mulheres disseram e não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito deles em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram que Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele
nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Amém? Está aqui essa passagem que eu creio uma das passagens bem edificativa para nós. E hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: a cegueira espiritual gera crise. Quando nós não conseguimos ver, você vai observar que as coisas sempre vão ficar difíceis para a gente. Nós, seres humanos, Deus que criou a gente, quando nos criou, Ele criou para nós termos uma contínua comunhão com Ele. Ele não criou a gente para ficar sozinho nesse mundo. Então, quando o ser humano ele começa a não enxergar determinadas coisas de Deus, ou não consegue ver as coisas de forma espiritual, ele certamente vai entender que as coisas não funcionam. E aí vai gerar uma situação difícil na vida dele. Ele vai começar a ver a vida de uma forma totalmente negativa. Temos o exemplo dos 10 espias de Israel. 10 deles, né, o que aconteceu com eles? Eles foram lá e tiveram uma visão completamente errada do que poderia acontecer. Né? Eles viram que lá tinham os gigantes, tinham cidades fortes, mas esqueceram de detalhe, que Deus é o Deus da providência. Hoje mesmo eu estava vendo uma determinada mensagem, porque eu ouço a mensagem, além de eu aprender ouvindo outras pessoas pregando, Deus me dá ainda outras coisas para a gente poder conversar mais tarde. Deus vai falando conosco, por intermédio de pessoas que vão nos ensinando, nos aprendendo. Então, eles não puderam entrar na terra prometida por causa disso. E hoje, quantas pessoas não conseguem obter os resultados concernentes a Deus, porque, infelizmente, se deixam viver na cegueira, cegos. Temos aqui essa história magnífica daqueles discípulos que estavam indo para Emaús, uma vila que, segundo a Escritura, ficava a uns 10 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. Se você for fazer um cálculo aqui, eu não sei, não sou muito ruim de cálculo, né? Você andar 10 quilômetros, né? Você contando aí os seus passos em minutos, né? Você andando em minutos, em um minuto você vai andar aí à base de uns 2 ou 3 minutos, isso mesmo, Silvio? Mais ou menos isso? Em um quilômetro você vai andar o quê? Em 15, em um quilômetro, eu particularmente faço em um quilômetro 15 minutos. É isso mesmo? Vou calcular 15 minutos. Né? Se são 10 quilômetros, vamos colocar, ele colocou uns 10 quilômetros, mas pode ser mais, vamos calcular 10 quilômetros. Então vai dar mais de 2 horas caminhando, praticamente, ou mais um pouquinho. Ou pode ser até mais, são 150 minutos, então vai dar 1 hora e quase 2 horas, mais de 2 horas andando. Então, foram 2 horas caminhando com Jesus. Imagina que coisa, 2 horas caminhando ali, e eles, por 2 horas, vamos colocar esse cálculo aqui em tese, só para a gente poder entender, né? 2 horas caminhando sem conhecerem e sem saberem que era Jesus que estava ali ao lado deles. Que coisa terrível. Quantas vezes a gente caminha assim, né? A gente caminha, a gente não consegue entender, né, que Jesus está operando naquela caminhada nossa, mesmo que seja aparentemente nada a ver com a operação de Jesus. Então, Emaús, eles iam para o caminho de Emaús. No hebraico, Emaús é Amate, que significa fonte de águas quentes. Aqui nós temos aqui um personagem que eu pesquisei sobre ele um pouquinho, né? Cleopas. Quem era Cleopas? Possivelmente, Cleopas era o pai de Tiago, um dos apóstolos de Cristo, chamado Tiago o Menor. Ele era um desses homens. E possivelmente também Cleopas, ele era um que era componente dos 70 discípulos. Lembra lá no capítulo 10 de Lucas, né? Que Jesus separou os 70 discípulos?
E Cleopas era possivelmente um desses homens, um desses 70 discípulos. E também ele era um dos informantes, aqueles que davam informações para Lucas escrever exatamente o livro que a qual nós estamos lendo aqui nessa noite. Então, esse homem teve vamos dizer assim, uma importância muito grande, né? Ele era uma pessoa que tinha um cuidado ali diante daquilo que Deus queria mostrar para ele. Ele tinha uma comunhão, ele vivia constantemente envolvido com tudo aquilo. E podemos ver aqui que o texto em si, ele mostra claramente que eles estavam desesperados. Eles estavam amedrontados, porque, irmãos, imagine só, a cena que a Bíblia descreve sobre a crucificação de Jesus não é uma cena muito bonita, né? Vamos lá, vamos entender isso, né? Vamos lá. Jesus andou durante 3 anos. Olha só, Marcos, irmãos, irmãs, durante 3 anos, ninguém botava a mão em Jesus. Jesus era um homem, né? Impossível que alguém encostasse a mão nele. E Jesus era como fosse aquela âncora, aquele porto seguro para esses homens, principalmente os discípulos de Jesus. E de repentemente, numa linguagem vulgar e fora, mas vamos usar ela aqui entre aspas, não exatamente seja essa a exatidão. Eu vou dizer aqui sobre o que falo lá fora. A casa cai, Jesus é preso, julgado e crucificado. Naquele momento da crucificação de Jesus, irmãos, todos eles saíram fora. O único discípulo que acompanhou Jesus na crucificação, que ficou lá no Monte Caveira, lá no Gólgota, foi João. Os demais sumiram. Você não vê mais contando a história que eles estavam próximos, né? Pedro foi lá, ficou próximo, mas Pedro acabou negando Jesus, né? E depois que quando ele parou para ver que tinha feito aquela idiotice ali de negar Jesus, ele chora amargamente, foge também, desesperadamente, todo mundo foge, ninguém mais vê os discípulos que pensavam que eles poderiam ser o próximo. A cena não é muito boa, não. Se nós estivéssemos talvez no lugar deles, faríamos a mesma coisa. Imagina você seguindo alguém, e se alguém é preso, morto, o que vai na mente deles? Vamos ser o próximo, vamos morrer também. E aí, Jesus, eu não gosto muito de usar essa exatidão de dias, porque naquele tempo não existia o calendário que nós temos hoje, mas vamos usar o calendário, vamos usar a linguagem do calendário atual. Na sexta-feira, Jesus morre. Aí passa o sábado, e domingo pela manhã, e somente as mulheres foram ao sepulcro e alguns discípulos e tiveram lá, porque foi isso o relato que eles tiveram aqui, né? O que chama atenção é que Jesus agora, ele entra no meio deles e começa a conversar com eles. E aí? O que vocês estão falando aí? Qual é o papo de vocês aí? Qual é a conversa de vocês? Aí eles já desesperado, porque a cegueira faz isso. Você já viu, já que quando você perde algo, né, e você está ali, e você não consegue encontrar aquele algo, já aconteceu isso, já, né, você vai ali, você procura, e não acha o negócio, porque você está desesperado, isso cega a pessoa, né, fecha o raciocínio humano. Aí depois que você acalma, estava lá pertinho de você, e você não sabe, você não viu. Por que não viu? Porque você estava cego. Porque o raciocínio chegou, não permitiu que você encontrasse aquele que estava tão próximo. Então era mais ou menos assim que eles estavam, desesperados. E eles não entenderam que era Jesus que estava ali. E Jesus estava ali no caminho com eles, versículo 15, né, fala que eles estavam conversando e discutiam. Eles estavam discutindo. Provavelmente você não disse, agora que você está gente. Cleópatas, talvez o outro lá falou que não mencionou o nome, e que vamos fazer da gente aqui agora? Vamos morrer, vamos
Aí o Clóvis, realmente está feio o negócio para o nosso lado. E o que vamos fazer agora? Jesus não aparece e o povo, e de repente os romanos vêm aqui, né? Nós tínhamos uma ideia que poderíamos acabar com essa crise de os romanos oprimir Israel. De repente aquele que nós tínhamos esperança morre. E agora, o que será da gente? Jesus aparece. O que vocês estão discutindo? Você não sabe? Será que aqui no versículo fala que será que você é o único, versículo 18, que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí Jesus ele faz a pergunta, olha só, eu gosto dessa ironia de Jesus. E ele sempre é irônico com a gente, constantemente. Ele fala aqui no versículo 19. Do que se trata? Ele espera-se da gente. Lembra que quando ele chegou para Adão, Adão, aonde você está? Será que Adão podia se esconder de Deus? Alguém pode se esconder de Deus? Não, queridos. Mas ele espera isso da gente. Espera que a gente fale para ele o que está passando, o que está acontecendo de nós. Então, quando você estiver naquele momento difícil, fale para ele. Conte para ele. E os discípulos, e eles começaram a dizer para Jesus, você não está sabendo não? Tudo que nós esperávamos desse Jesus, acaba que ele acaba sendo morto. E o pior de tudo, isso aqui me chama a atenção aqui nessa história, é que eles ouviram dizer que as mulheres não acharam ele. Também souberam que alguns discípulos dos apóstolos foram lá e não estavam lá. Gente, a mente estava tão fechada, eles estavam tão desesperados que eles não conseguem entender que existia uma prova vital que Jesus havia ressuscitado. E eles, na verdade, estavam tão desesperados que eles não estavam conseguindo entender isso. Não tem aquela coisa que você vai para a igreja, você está tão desesperado que você ouve uma palavra e você acha que aquela palavra não traz efeito para você. É por isso que quando viemos para a igreja, temos que vir preparados. Hoje eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Não se preocupa. Relaxa. Fique tranquilo. Deixa Deus falar com você. Aguarda aqui no seu coração, na sua mente. E vai embora. Então, eles agora estavam contando o que aconteceu lá. O impressionante é que a maioria do povo, e foi uma das formas, uma maneira que talvez levaram alguns à revolta contra Jesus, que eles esperavam de Jesus uma revolução política. É por isso que temos que tomar cuidado com esse envolvimento com política aí, amados, que Deus não se mete nisso. Deus não está nas passeatas de manifestação. Deus não está lá. Deus não está nessas áreas de briga política. Deus não está nesse negócio. Então Jesus ele veio para poder curar a alma, restaurar a alma. E eles esperavam que Jesus pudesse fazer uma revolução política e pudesse acabar com aquele domínio romano. E não foi assim que Jesus fez. E eles estavam falando sobre isso aqui. Eles estavam falando justamente que eles esperavam isso da redenção de Israel. Da redenção de Israel. Aí, começa aqui, sabe, no versículo 17, Jesus perguntar. No versículo 18 a 20, nós podemos observar aqui a descrição que eles fizeram a respeito da situação. E no versículo 25 a 27, Jesus agora entra em cena. Ele começa a dar a resposta. Vamos ler a resposta de Jesus? Olha só Jesus falando. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes. Não, 25, perdão. Então Jesus lhe disse: como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês não lêem Bíblia, não? Vocês não leram a Escritura, não? Vocês já ouviram falar? Gente,
Todos eles tinham acesso à Escritura. E desde o princípio, nós temos o capítulo 53 de Isaías. Será que eles não leram Isaías 53? Será que eles não souberam ali, não leram que Jesus seria passado por isso? A Bíblia inteira, o próprio Isaías, que é o profeta messiânico, ele fala tanto da onde Jesus nasceria, ele fala qual é o nome de Jesus, ele fala que do sofrimento de Jesus, e fala da glória de Jesus, inclusive da ressurreição de Jesus. E eles não estavam, parece que até nisso eles estavam cegos, não conseguiram entender o que os profetas disseram a respeito de Jesus. Ele continua, no versículo 26. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Quantas vezes você vai ver o próprio Jesus falando isso para os discípulos? Quantas vezes ele falaram isso? Entende, irmãos? Que às vezes as coisas não são claras para a gente deixa se levar pela crise do momento, pelo problema que estamos vivendo. Eu sempre falo que quando nós pensamos assim ou agimos assim, estamos dizendo de uma forma, dizendo assim: Deus não é capaz de resolver o meu problema. Estamos praticamente não honrando o nome de Deus. Sabe que é chato falar isso, talvez os irmãos não gostem, também muitas pessoas não vão gostar de eu falar isso, mas quando agimos assim, estamos desonrando o nome de Deus, estamos dizendo: Deus, eu não creio em Ti. Crer em Deus está em meio a adversidades, mas eu não vou abaixar a minha cabeça. Como diz o salmista, eu fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E aí, no versículo 17, ele dá continuidade, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que contava a respeito deles em todas as Escrituras. O problema do povo hoje, deixa eu falar aqui para os irmãos, é a falta de ler a Escritura. Quanto menos você ler a Bíblia, quanto você menos estudar a Bíblia, menos você vai entender o que Deus está dizendo. Você olha aí para as catástrofes do Brasil, que aconteceu agora lá no sul, ou acontece em todos os lugares aí, você vai observar que tudo isso está na Bíblia escrito. Tem uma passagem da Bíblia que no capítulo 24, versículo 12, e essa deve ser muito bem lida, entendida, que fala: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Como está acontecendo isso? Quantas vezes nós estamos vendo aí, amados, pessoas, cada dia mais o mundo ficando violento, e por conta disso, o amor de Deus vai esfriando. E a igreja, o que ela está fazendo em favor disso? Olhando para a Escritura, um dia um irmão, muitos anos atrás, um irmão chegou para mim e falou assim: não, irmão Wagner, a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí, irmãos, eu fui meio grosso com ele. Olha, pode esfriar para quem fala isso, mas para nós, igreja, isso não pode acontecer. Porque se está acontecendo, é sinal que a igreja está vivendo no pecado, e não com Deus. Aí ele se calou. E depois disso tudo, aí nós vemos aqui Jesus fazendo a pergunta. Ele vai fazer isso para a gente sempre. Ele sempre vai nos fazer perguntinhas. Depois ele vai esperar nós descrevermos para ele ou respondermos a ele a pergunta que ele fez para a gente. Está na crise, está na dificuldade, ele vai perguntar: o que está acontecendo com você? Aí a gente vai dizer: não, está difícil. Aí ele vai responder. A resposta dele é usando palavra profética, para provar que eu não estou lendo a Bíblia direito.
Vai mostrar para mim, para nós, sempre quando nós fazemos essa descrição para ele vai mostrar que a gente, na verdade, não está lendo a Bíblia como deveríamos ler. Porque se nós lêssemos a Escritura e recebêssemos a revelação da Escritura, nós não ficaríamos desesperados. Irmãos, é uma certeza que você tem que ter. Ou você crê ou você não crê na Escritura. É por isso que às vezes, amados, eu sou muito a favor dos cursos teológicos. Está aqui um pastor que, em breve, quando nós estabilizarmos a igreja mais, a gente vai implantar aqui um curso teológico na igreja. Já tenho ele em mente, já existe ele já, né? Ele é lá do Paraná, uma didática muito boa, né? Uma explicação bem clara para a gente. Eu conheço o curso, a gente vai implantar aqui. Só que isso não é o bastante. Eu li a Bíblia há um ano. Tem pessoas que falam isso, né? Eu li a Bíblia todinha, mas a vida continua a mesma coisa. Ou pior ainda, que adiantou ler a Bíblia? Que adianta fazer leitura bíblica? Que adianta ir para a escola bíblica? Que adianta estudar, fazer leitura? Não adianta nada se nós não recebermos a revelação de Deus no intermédio daquilo que eu leio. Não adianta, amados. A Bíblia só vai ter efeito quando eu crer que é Deus que está falando comigo e eu vou obedecer. Nada mais do que isso. E aqui ele responde, mostra para mim, mostra para todo mundo, mostrou para esses discípulos que eles estavam deixando levar pela crise e estava cegando eles. E Jesus agora, depois que faz essa resposta para eles, no versículo 28 e diante, nós lemos aqui, ele dá um de João sem braço. Você viu o que é João sem braço? Aqui é o caminho. Eles vão entrar, aí ele fala, tchau. Não, rapaz, está ficando tarde, não quer ficar conosco? A sorte deles. Jesus entra, tranquilamente, pega o pão, parte, abençoa, e eles recebem a revelação que era Jesus que estava com eles. Sabia que às vezes, amados, temos que prestar atenção, porque Deus está sempre conosco. Ele quer que nós percebamos isso. E para terminar a nossa conversa aqui hoje, eu tenho 8 considerações sobre tudo isso que estamos falando aqui hoje. Eu queria terminar trazendo para os irmãos essas 8 considerações. A primeira consideração, vamos lá. O modelo de jornada que Jesus faz com muitos de nós hoje, enquanto ele abre nossos olhos, nos aponta para a palavra e se revela ao longo da caminhada da vida como o Salvador e o Senhor ressuscitado. É gradativo. Quanto mais você caminha, ele vai trazendo uma revelação para você. Você caminha, ele vai trazendo revelação para você. Ele vai se revelando a você e a nós gradativamente. Depende de nós. Tem alguns que absorvem tudo. Tem outros que estão mais lento, se deixa levar pela crise, pelos problemas, e vai devagarzinho percebendo que é Deus que está atuando na vida dele. É como fosse aquele povo de Israel. Receberam uma... Irmãos, vocês já viram o mar se abrir? Já viram? Nunca viram? Nem eu também. Imagina que coisa impressionante. Eles viram o mar se abrir, não foi qualquer coisa não, amados. Eles viram o mar se abrir, mas chega no deserto, o primeiro obstáculo que eles tiveram foi em falta de água. No deserto tem esse negócio, a água estava amarga. E quando eles pegam a água é amarga e começam a queimar, vou morrer de sede aqui agora, vou morrer porque é melhor que estivéssemos no Egito. Aí já começa a lembrar do Egito. Já conversou com alguém e disse, eu estava no mundo, estava melhor, comia melhor. Toda vez era assim. A primeira dificuldade que eles encontravam, eles lembravam do Egito. Esqueceram de quê? Que Deus tem o poder. Abrir um mar. Aí Moisés vai lá, toca na água, toca na água, a água fica doce, gostosa a se beber.
E assim sucessivamente, os irmãos já conhecem a história de modo geral. Não precisa nós ficar aprendendo aqui. E Deus vai nos revelando o intermédio da jornada que vamos seguir. A segunda observação é: seus olhos estavam fechados até acreditarem na palavra de Deus. Nós vamos ficar cegos até crermos que Deus está nos falando intermédio da sua palavra. Aí o autor dos Hebreus nos dá uma palavra reveladora para a gente. Capítulo 4, versículo 12 de Hebreus diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva. Enquanto você não crer que ela é viva e eficaz, não é somente viva, ela também produz coisas boas para nós. Nós precisamos acreditar nisso. Você lê Bíblia, não acontece nada. É sinal que nós não cremos o que ela fala. Quer ver uma coisa? Se você lê uma passagem hoje, como é que você reage diante daquela passagem? Você prossegue ou você para? É o que vai determinar para você. Terceira observação: Jesus está caminhando perto, hipnótico, ouvindo a conversa dos discípulos. Aí eu me pergunto, enquanto Jesus andou perto deles ouvindo, e quantas vezes Cristo está ao nosso meio até hoje, hipnótico, ouvindo-nos onde quer que estejamos? Quantas vezes está perto da gente ouvindo? E está ouvindo tudo que você fala, amados. Está vendo as suas reclamações, as suas murmurações, ou o que seja que for. Aí tem outro ponto que eu acho que, se entendemos que Ele está sempre por perto, então teríamos uma maneira diferente de falar. Cuidado com o que você fala. Às vezes a sua fala tem aquela coisa. Por exemplo, até aqui, vocês sabem que vocês, para falar longe do pai é uma coisa, mas o pai não vai te ouvir. A minha mãe não, minha mãe era o seguinte: minha mãe parece que tinha um ouvido biônico. Irmãos. Mãe é fogo, né? Mãe não tem jeito. Aqui a irmã sabe que mãe não tem jeito. Minha mãe ouve filho longe. Aí ela falava uma coisa e eu falava assim: baixinho, irmãos, baixinho. Ela pegava o chinelo. O que você falou, Vaguinho? O que você falou, Vaguinho? Ela não esperava responder. O couro já comia. O couro já comia, amados. Tá. Aí eu pergunto para vocês: alguns dos seus pais não ouviram você xingando eles, mas Deus está ouvindo. Ou nós cremos nisso, amados, ou nós acreditamos nisso, ou vamos achar que estamos enganando Deus. Lê o Salmo 139. Queria que os irmãos lessem com calma depois. Salmo 139. O salmista disse: se eu for para o mar, lá está Ele. Eu vou para montanhas, lá está Ele. Até no inferno, se eu for, lá estará Deus ouvindo e vendo tudo que eu estou fazendo. Deus é onisciente, amados. Nada vai tirar o foco de Deus para a gente. No Isaías 55, ele fala que vocês estão na terra e eu no céu. Quer dizer, eu estou vendo tudo, tenho uma visão panorâmica de vocês. Eu vejo tudo que vocês fazem, o que vocês falam. É tanto, irmãos. No livro de Apocalipse, eu esqueci, não sei se capítulo 21, deve ser por ali, fala que serão abertos livros quando as pessoas vão se deparar ao juízo do trono branco. Sabe por quê? Imagino já aquela fila de gente lá e eu estou aqui.
Ah, tu não sabe por que você está aqui não, né? Vem cá. Ó, no dia tal, na hora tal, no dia, na hora, no minuto, no milésimo tal, você falou isso, você fez aquilo. Você não vai lembrar, mas foi ele fez. Mas tudo é registrado, amados. Registrado. Olha o que diz aqui, Provérbio 15:3. Capítulo 15, versículo 3, o Salomão ele fala assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e também os bons. Está em todo lugar, amados. Ele tanto olha os maus como olha os bons. Fique tranquilo. Quarta observação: esses homens aproveitaram a oportunidade de Cristo e receberam a bênção de Deus. Outra coisa, você nunca deve descartar nada. Mesmo que você não entenda a situação adversa da sua vida, mesmo que você está ali no meio do desespero, não está enxergando que Deus está ali operando na tua vida, convide Ele para almoçar e para entrar na sua vida. Como diz aqui, Isaías 55, versículo 6. Busca o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. O que quer dizer isso? Ore enquanto você pode orar. Busque enquanto você pode buscar. Está hoje bem, busca o Senhor, invoque a Ele. Tem Eclesiastes 11:2, 11:1, diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque de muitos dias ele voltará para você. Ore a Deus, porque aquela oração de alguma forma hoje não teve efeito, não foi hoje que Deus operou, mas a Deus vai enviar para você. Lance a sua oração no mar, lance a sua oração, vai orando, vai clamando a Deus, um dia ela vai voltar para você, e você vai receber a sua bênção, e Deus vai fazer a obra da sua vida. A quinta observação: se o Senhor está falando com você hoje, não deixe a oportunidade para responder a Ele. Você pode não ter essa chance novamente. Por isso que não perca a oportunidade. Deus falou com você? Responde Ele. Que é, Senhor? Sabia que às vezes, amados, eu estou ouvindo, eu estou aqui, pregando aqui, essa mensagem vai lá para o nosso canal, meu canal, e parece loucura o que eu faço em casa. Um dia minha filha me perguntou: mas pai, você ouve você pregando novamente, pai? Eu disse: não, eu quero me ouvir de novo. Talvez no dia que eu preguei, eu não entendi tudo que eu deveria entender. Porque a gente prega aqui debaixo de uma revelação de Deus, da unção de Deus. Aí eu vou me ouvir de novo. Não sabia que eu aprendo de novo? Eu aprendo mais ainda. Olha para mim, cara, naquela sacada bonita que eu tenho aqui, eu falei assim: rapaz, aprendi com você agora, hein, cabra? Mano, e não é somente isso, e outros mais ainda. Hoje mesmo pela manhã, antes de vir para cá, estava lá vendo, eu gosto muito de ver aquele culto, né? Não sei se eles vão poder me ouvir dizer aqui, né? Da igreja presbiteriana de Pinheiros, lá em São Paulo. Eu não vou falar que eu sou fã, mas aprendo muito com o pastor Hernandes Dias Lopes. Vocês querem aprender algo mais ainda? Ele é uma pessoa que a gente aprende muito com ele. Eu estava ouvindo ele pregando lá antes de vir para cá. Né? Pensando o quê? Eu vou aprender também, amados. Eles têm muito para nos ensinar, e eu vou aprender muito com esses cabras. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz:
no tempo aceitável escutei você. E no dia da salvação eu socorri. Eis que agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. É hoje, pode ser hoje, que Deus vai trazer para você algo muito profundo, uma revelação para você hoje, para você pegar e tomar posse da sua bênção hoje. Talvez, sabe o que é, amado? Deus fala aqui uma coisa, escute, é profético isso. Talvez seja hoje que Deus está falando algo para você, que você talvez estava precisando orar em cima desse algo, mas não sabia como orar. E aí, às vezes, você ouvindo uma palavra dele, você diz, agora eu sei como eu vou falar com o Senhor agora. Pensando o quê? Eu ouço, aí quantas vezes acontece isso comigo? Eu ouço alguém falando, até mesmo eu falando mesmo. Eu vou orar agora sobre isso. Eu vou orar em cima desta palavra que eu escutei o irmão ou a irmã falar. E assim a gente vai prosseguindo. Vamos lá, vamos mandar um pouquinho. A sexta observação, sobre o que nós aprendemos aqui nesse texto. Se você tem comunhão com Jesus, então abra a porta e convida para entrar. Porque ele não vai forçar a entrada no seu coração. Deus não vai fazer isso. Convida ele para entrar. Senhor, faz embora. Eu escutei uma historinha antiga. Eu era pequeno, eu era novo convertido. Irmãos, eu lembro de detalhes muito importantes. E, tem 36 anos de evangelho já, né, irmão? E lembrei dessa história. Aí tinha o escola dominical, estava lá o professor ensinando para a classe de jovens, e dizia assim, Deus mora no seu coração, meus irmãos, viu, jovens? Aí a menina levantou a mão, professor, como é que é esse negócio? Ele colocou um trono no seu coração, ele que reina dentro. Aí ela foi para casa, aí ela teve um sonho que alguém batia no coração, tentava arrombar, querendo entrar no coração dela, e quando ela bate, aí a voz soa no coração, tem gente, e quem está aqui é o soberano, o Rei da Glória. Foi embora Satanás. Se Deus está no teu coração, Satanás não vai entrar. Sétima observação. Aí, não, vamos aqui, Apocalipse, olha aqui, Apocalipse, deixa eu ler, citar esse versículo aqui, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, diz o seguinte, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Falando de comunhão, sair aqui fala de estar em sintonia, constantemente. E lembrando que Deus, quando criou Adão e Eva, criou para poder ter alguém para conversar. Deus trouxe você aqui, Deus trouxe você até Ele, não é para ser um crente qualquer, é para ter comunhão com Ele, para conversar com Ele. Faça esse teste com Deus. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Desafio você a fazer isso, você vai ouvir Deus falando contigo. Sétima observação. Saiba que Deus ama tanto o seu Filho unigênito, que se você crer nele, você vai ter a vida eterna. Olha que diz o versículo mais famoso do mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E vamos finalizar. A oitava observação. Se o Senhor se aproximou de você hoje, espere que eu convide para ficar com você e aprender fielmente dele como o fez. Ele quer te ensinar.
Agora, a pergunta que sempre fazemos, como é que ele vai ensinar? Você já viu alguém aprendendo? Imagine você na escola, andando para lá e para cá, e o professor ensinando na frente, lá. O professor está lá ensinando, certo? E você está lá assim. Pergunta, você aprende alguma coisa? Para você aprender, tem que fazer o quê? Sentar na cadeirinha, nessa mesma sala. A Sara sabe o que é isso, que a Sara é uma boa estudante. Ela não conversa na escola. Eu tiro a minha mão do fogo por isso, irmãos. Entendeu? Por ela, eu tiro a minha mão do fogo, Marcos. Ela é sua sobrinha. Eu tiro mesmo. Não coloco, não. Aí aí senta, né? Assim, não. Senta. E se conversar, vai acontecer o quê? Quantas vezes o Silvio aqui tem a cara de bagunceiro na sala de aula, né? Imagina quantas vezes tiramos nota vermelha porque estávamos conversando justamente numa aula importante. Eu não entendi. Cheguei na prova, e aí? Fazer igual a Helena, e aí? A Helena que fala assim, né? E aí? Não aprendeu nada. Não se aprende esse movimento, tem que parar. Inclusive, quinta-feira agora, Deus me deu uma mensagem para pregar justamente sobre isso. Aguarde, tá, amados? Quinta-feira que vem, estamos pregando sobre isso. O tema até aqui, ó. Eu vou já dizer o tempo para você, olha só, que privilégio. Propósito devocional de Deus. Vamos falar sobre isso profundamente aqui quinta-feira, amados. Deus tem algo para falar comigo. Deus já falou comigo sobre essa passagem que eu já fiquei. Hoje mesmo, Deus me deu essa mensagem de hoje. Eu já estou estourando, já está me enchendo dela já, do poder dela. Movimentando para lá para cá. Eu não consigo ouvir Deus. Não vai ouvir Deus nunca. E temos uma passagem muito para poder nos explicar isso. Aqui no livro de Lucas mesmo, capítulo 10, versículo 38 a 42, nos fala sobre Marta e Maria. Olha a diferença. Irmãos, eu fico imaginando a falta de educação de Marta. Chega o mestre na casa dela, irmãos, por mais que eu queira, irmãos, deixa a casa bagunçada, deixa a casa toda revirada, mas eu não vou perder meu tempo naquele momento de falar com meu Deus, de aprender com o meu mestre. E Marta fez isso. Marta queria agradar a ele, mas de forma errada. É assim que fazemos às vezes. Queremos nos vestir, queremos falar, queremos fazer de forma errada. E dizemos às vezes que estamos agradando, queremos agradar a Deus. Qual o tipo de culto que Deus espera de mim e de você? Irmãos, eu sou a favor da tecnologia. Em breve, quando eu tiver as condições, vou comprar aqui aquelas mesas de corte, imagina. Aí eu vou poder pregar, sabe como? Fala comigo aqui, a câmera de cá. Não, agora essa câmera, eu quero falar com essa câmera aqui agora. Em breve, irmãos, vocês vão ver eu metido aqui, apontando por dentro para 3 câmeras aqui dentro da igreja. Eu sou a favor da tecnologia, amados. Tanto que eu uso ela aqui. Eu leio muito, fico vendo vídeos sobre tecnologia. Eu sou a favor. Sou a favor de se vestir bem. Eu amo andar de terno, irmãos. Hoje eu só não vim de terno porque eu não estava em casa, estava na casa do meu sogro. Senão eu teria colocado um terno bonitão, né? Diz a minha esposa que eu sou lindo demais. Aí com o terno fica mais bonito ainda. Aí eu ia colocar, mas não coloco. Mas depois vou pegar a melhor roupa que eu tenho que está lá. Vou colocar. Eu sou a favor de andar bem. Né? Falar bem, eu não sou desse tipo de falar bonito, porque eu sou um pouco meio grosso em palavras. Não aprendi, eu não entrei em escola para poder. Às vezes eu sou meio gaguejo algumas coisas, eu sei disso. Mas eu vou dar o melhor que eu posso dar para Deus. Eu sou a favor de se expressar bem para pregar, de trazer uma boa apresentação bíblica, uma boa exposição bíblica. Eu sou a favor disso. Mas isso não é o necessário.
Você pode fazer isso em outras vezes, mas tem momento que não tem como. Larga tudo. Fala erradamente. Filma de qualquer maneira, se for preciso. Ou não filma nada. Mas que você faz, mas que você tenha e faça o necessário. Ouvir Deus falar com você. Enquanto Marta estava lá, se movimentando, tal, agitada, tal, Maria estava lá, sentada aos pés do mestre, ouvindo os aprendizados do seu mestre. Aí Marta reclamou. Mestre, aqui, olha só. Versículo 41. Mas o Senhor respondeu. Aí Marta respondeu, né? Senhor, está vendo aí? Que Maria não quer me ajudar? Aí Jesus responde no versículo 41. Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Está priorizando as coisas erradas, Marta. Tem aquela coisa que você chega na casa dos outros e fala assim, não repara não, tá, irmãos? Irmãos, eu vou reparar, claro, irmãos. Eu não estou cego. Eu vou reparar, mas eu não vou levar isso em conta. Para que levar em conta que o necessário é você estar na casa do seu irmão, em comunhão com o seu irmão. Tem pessoas que ficam lá. E foi na casa do irmão Marco, que bagunça aquela casa lá. Na casa da irmã Sônia, a irmã Vânia. Nossa, a irmã Vânia. Mas a irmã Vânia, talvez não deu tempo de arrumar. Às vezes a irmã Lília não deu tempo para arrumar. Às vezes a irmã Márcia não deu tempo para arrumar. Né? Mas o importante era estarmos ali cultuando assim. Tem pessoas que têm que fazer essas coisas. Deus só quer o necessário. O necessário é aprender da sua palavra. Aí no versículo 52 ele fala: mas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ninguém vai tirar o prazer de você estar constantemente aprendendo com o seu mestre. E quero finalizar dizer: não deixe que a crise leve você à cegueira espiritual. Porque, segundo a Escritura, a fé, ela vem pelo ouvir, não pelo ver. Já viu alguém ensinando que você tem que ler para aprender? Você tem que ouvir para aprender. O que significa isso? Eu ouvi, vou colocar em prática. O pastor falou isso, agora eu vou colocar em prática. Vai ser a minha pauta na oração. Vou agora botar isso em oração. Vai ser isso que eu vou orar agora. Porque Deus falou, e eu ouvi Deus falando comigo, intermédio da palavra dele. Vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Diz Paulo no capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Paulo fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, não andemos pelo que vemos. Sabe essa? Andemos por fé. É a fé que vai nos levar pela nossa caminhada. Quando andemos pelo que nós vemos, a gente vai ver dificuldades e muitas coisas que a qual vai amedrontar a gente. Mas é quando andamos por fé, as coisas ficam mais claras, mais viva. A gente vai respirar melhor, porque saber que mesmo você pensa que Josué não teve medo? Irmãos, Josué não estava substituindo qualquer homem, não. Sabe, irmãos? Josué não estava substituindo qualquer pessoa, não. Ele estava substituindo justamente um homem que falava cara a cara com Deus. Um homem que teve a revelação da glória de Deus na vida dele. Um homem que estava no Santo dos Santos e Deus falava com ele pessoalmente. Moisés. Mas ele ouviu, Deus falou com ele: assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Deus é com você.
Creia nisso. Somente nisso, creia nisso. Deus é com vocês. Deus é com você que está me ouvindo aí. Deus é conosco. Vou finalizar agora, prometo. Quando o anjo chegou para Maria e disse sobre Jesus, vai nascer. E o nome dele seria o quê, irmãos? Quem lembra? Emanuel. O que significa? Deus conosco. Emanuel está aqui nesta noite. O Deus conosco. E diz a Bíblia que aonde Deus está, há abundância de alegria. Milagres acontecem. O diabo se afasta. Porque Deus é luz. Jesus é luz. E quando a luz se manifesta, as trevas se dissipam. Não tem trevas. Eu cheguei aqui, a igreja estava escura. Sabe, irmãos? Acendi a luz, cadê as trevas? Foi embora. Posso andar tranquilamente no plenário da igreja sem problema nenhum. É assim Deus conosco. Você pode viver tranquilo. Deus está com você. Amém? Podemos aplaudir o Senhor nessa noite?